Oi, pessoal. E aí, tomou sua água, né? Tomou sua Coca-Cola, sua água de coco? Voltamos, né? Pois é, vamos continuar a estudar. Aliás, está estudando, né? Como é que vão os estudos aí? Treinando bastante, muitos exercícios. Aproveitem, muitos editais abertos, né? Uma vaga é sua. E para garantir sua vaga, redação oficial. Olha só, estamos tratando, né, de 3 tipos de expediente importantes que seguem o chamado padrão ofício. Vimos o aviso, o ofício, e agora nós vamos ver as particularidades do memorando, queridinho de examinador também. Pois é, vamos lá. Particularidades do memorando. Candidata. Marcou aí? Registrou o texto? O que eu estou destacando para vocês está lá no manual. Eu estou destacando aquilo que o examinador pergunta na parte teórica. E você vai perceber que muitas vezes o que está dito aí vai aparecer lá na sua prova. Às vezes eles praticamente copiam o que está no manual. Olha só a resposta certa aí. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Unidades administrativas de um mesmo órgão. É uma comunicação interna, eminentemente interna. Ok? O que mais? Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. a serem adotados por determinado setor do serviço público. Tá? Então, está aí uma outra parte, a finalidade, né, do memorando. Se perguntar na teoria, essa tem que ser a sua resposta. A principal característica é agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Tá? É isso que o examinador vai te perguntar. Qual é a principal característica? Agilidade. Qual outra característica dela? Que é eminentemente interna. Ainda, parte teórica, volta e meia aparece lá, está aí destacado para vocês. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento. E, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Grifou isso? Releia antes da prova, tá? O examinador acaba colocando exatamente tal como aparece aí. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior transparência, a tomada de decisões e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no memorando. Então, ó, eminentemente interno, né? Então, comunicação que circula internamente. A agilidade não é a principal característica, então ele tem que buscar um processo simplificado, tal como o descrito aí nessa passagem teórica. Joia? Forma e estrutura. Bom, já sabemos que memorando em linhas gerais é o padrão ofício, com a diferença, com a particularidade qual? De que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Por exemplo, ao senhor chefe do departamento de administração. Eu não vou mencionar o nome, eu não vou colocar o endereço, eu vou apenas colocar ali o cargo que ocupa. E aqui eu vou fazer uma consideração particular, isso não está no manual. Quando nós olhamos lá o modelo do manual, e depois, né, nós veremos aqui exemplos, no modelo do manual, não aparece o local. Desculpe, isso, tá certo. Não aparece o local, só aparece a data. Né? Depois eu vou mostrar o exemplo para vocês, o modelinho lá do manual. Então não tem o local, não tem a data. Agora estou trocando, né? Desculpe. Retirou-se o local, aparece apenas a data. Ora, se memorando é uma comunicação de circulação interna, o que eu posso inferir? Né? Que eu não preciso mencionar o local, eu coloco só a data. Tá? Então essa é uma inferência que se pode fazer do modelo que aparece no
manual, tá certo? Está lá, memorando, lá do próprio manual. Está lá, confira. Tipo e número do expediente, mais sigla do órgão que expede. E apareceu assim, só a data, o local ficou de fora. Pode ser, não preciso mencionar. Né? Não é necessário, já que é eminentemente interno. O destinatário, a particularidade, é identificado apenas pelo cargo que ocupa. Aí, no mais, o padrão ofício continua. O assunto, né, o texto, o fecho, assinatura e identificação, certo? Então, memorando tem essa particularidade que deve ser o destinatário, é pelo cargo que ocupa. E em relação ao local, ele pode ser dispensado, já que no próprio manual aparece sem o local, tá certo? Questões. Então, vamos repassar agora, só que na prática. Confira aí comigo. Olha só que bacana. A afirmativa incorreta, considerando-se a redação de um ofício, padrão ofício, tem aquelas partes. Então, a afirmativa incorreta é A. O local e a data devem aparecer por extenso, com alinhamento à direita da página. Opa, volta aqui. B. Devem constar o tipo e o número do expediente, seguida do órgão, seguido da sigla do órgão que o expede. C. Deve haver identificação do signatário, constando nome e cargo abaixo da assinatura, exceto se for o presidente da República. Letra D. O fecho deve conter as expressões respeitosamente e atenciosamente, de acordo com a autoridade a que se destina o documento. E letra E. É facultativa a indicação do teor do documento, ou seja, o assunto, pois ele vem expresso no corpo do ofício. Volto. Leia ali. A incorreta. Dê mais uma repassada aí na A, na B, na C. Né? Para aí sua tela, olhe bem, verifique. Também, a D e a E, mais uma vez, para você poder aí parar, olhar e investigar. Qual será, o que ele querá? Incorreta. Vamos conferir? Olha só. A letra E. Quando se diz que é facultativa a indicação do teor do documento, ou seja, o assunto, pois ele vem expresso no corpo do ofício, essa afirmação está incorreta. Não é facultativo. O assunto está enumerado lá, são os itens que compõem o padrão ofício e é um item que aparece também no ofício, tá certo? Então, a alternativa E é a incorreta. Seguinte. Em relação à redação de correspondências oficiais, considere as afirmações abaixo. Primeiro, as comunicações oficiais, incluindo as assinadas pelo presidente da República, devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede abaixo do local da assinatura. Segunda afirmativa, no ofício, além do nome e do cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação, deve-se incluir também o endereço. E terceiro, no memorando, o destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Né? Você pode ver aí que as afirmações, elas tentam se aproximar ao máximo da teoria, né, do que está no texto. Às vezes, se for uma questão errada, vai mudar uma palavrinha aqui e outra palavrinha ali. Vamos ver então, em relação às correspondências oficiais, o item número 1 está certo ou está errado? Está errado. E onde está o erro? Ora, as comunicações oficiais, incluindo as assinadas pelo presidente da República, e nós vamos voltar lá para a aula anterior. Quando o presidente da República assina, ele não precisa se identificar. A identificação, ele está dispensado da identificação. Aliás, havia aparecido isso na questão anterior. Eu deixei para comentar aqui. Esse é um assunto que se repete, tá? Ora, o presidente não precisa ser identificado. Ele assina, mas ele não precisa ser identificado. Portanto, está errado.
Tá certo? No ofício, além do nome e do cargo da pessoa, quem dirigir a comunicação, deve incluir também o endereço correto, é uma particularidade do ofício. E no memorando, o destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Certíssimo! Essa é uma particularidade do memorando. Portanto, lá na nossa resposta estão corretas as afirmações da segunda e terceira, segundo e o terceiro item, a segunda e a terceira afirmações. Legal? Mais uma questão aí para reforçarmos um pouquinho mais. Julgue o item subsequente no que se refere à sua adequação às normas da redação oficial. Julgue é para dizer se está certo ou errado. Então vamos lá. Assim como o aviso e o ofício, o memorando deve conter uma parte em que se apresenta o tipo e o número do documento, além do órgão que o expede, conforme o exemplo. Memorando 123/2011, CG-SEX. E aí? Tenho certeza que você já guardou, né? E já sabe qual é a resposta. Está ficando fácil? Professora, está ficando repetitivo? Está ficando repetitivo, porque eu quero que você acerte lá na sua prova. O padrão ofício tem o tipo e o número do expediente, mais a sigla do órgão que expede. Serve para aviso, para ofício e para memorando. Pode fazer prova amanhã, que você vai acertar. Isso daí sempre está na sua prova. Olha que gostoso. O que parecia complexo vai ficando cada vez mais fácil, não é? Assim é legal. Além dos três, aviso, ofício, memorando, que você já está aí decorando, né? Você já sabe, uma boa parte você já sabe. Não guardei tudo. Repassa as aulas, estão aí as aulas à sua disposição. O manual traz outros tipos. A professora tem que estudar? Tem porque eles aparecem. Os três principais são aqueles, mas nós temos que conferir os outros tipos, né? Para poder realizar com tranquilidade a prova. Não é difícil, não. Redação oficial, as questões costumam se repetir, os assuntos, as abordagens se repetem. Você faz uma prova, faz a outra, falei, olha aqui, caiu de novo, não é? Então vai ser uma matéria tranquila para você fazer. Exposição de motivos. Vamos ver o que é essa modalidade. Está destacado aí para você, que o examinador vai perguntar, e eu quero que você acerte, então já destaquei, olha só. Exposição de motivos é o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente. Normalmente é ao presidente, mas também se afirma lá no manual que também se pode enviar para o vice-presidente. Guarde isso. É dirigido, exposição de motivos é dirigido ao presidente, o destinatário ao presidente da República ou ao vice-presidente. Para que serve? Qual é a finalidade? Informar sobre determinado assunto, propor alguma medida, submeter à sua consideração um projeto de ato normativo. Então, aí enumeradas as finalidades. Mais uma vez, em regra, a exposição de motivos é dirigida ao presidente da República. Também pode ser ao vice, como diz o manual lá em outro trecho da teoria. E o detalhe, quem é que manda? Quem é o emissor? Quem é o signatário? É um ministro de Estado. É dirigido ao presidente por um ministro de Estado. Não é qualquer pessoa que recebe, não é qualquer pessoa que vai emitir. O destinatário é o presidente e o emissor é um ministro de Estado. Ainda, quando o assunto é tratado, quando o assunto tratado envolve mais de um ministério, todos os ministros envolvidos devem assinar. Portanto, poderá ser chamada exposição de motivos interministerial, né? Entre os vários ministérios. Registrou aí a teoria para sua prova? Forma e estrutura da exposição de motivos. Em linhas gerais, o padrão ofício, aquele nós já conhecemos as partes do padrão ofício. Agora vamos ver o que o manual destaca para nós, né? Alguns detalhes. Primeiramente, que o padrão ofício serve, né, ali para a exposição de motivos, só que além disso, há duas formas básicas, ou seja, a exposição de motivos pode ser meramente informativa, né, para dar alguma informação,
ou ainda pode ser uma exposição de motivos em que se propõe alguma medida ou que se coloque para apreciação, consideração de projeto de ato normativo. Tá? Então, dois tipos, um informativo e um que possa atender aquelas outras duas necessidades. Tá? De qualquer forma, nos dois casos, padrão ofício. No segundo caso, lá de propor medida ou consideração de projeto de atos normativos, né, eu recomendo que você pegue ali um manual, né, que você observe e leia, mas não fique decorando. Né? Porque entra uma parte que ó, tem um monte de instruções burocráticas muito extensa que não é objeto de pergunta na redação oficial. Pode ser talvez lá na parte jurídica, né, isso pode aparecer. Em outra matéria, isso pode aparecer. Para nós aqui, então eu não trouxe porque realmente, né, não é objeto de pergunta, ou pelo menos até então não tem sido, tá certo? Então ficaríamos até amanhã aqui observando aquelas instruções jurídicas, etc. Não interessa, vamos ao que interessa, vamos fazer o X em redação oficial. A exposição de motivos é a principal, guarde bem, principal modalidade de comunicação dirigida ao presidente da República pelos ministros, é a principal modalidade. Além disso, em certos casos, ela pode ser encaminhada cópia ao Congresso Nacional ou ao Poder Judiciário, ou ainda ser publicada no Diário Oficial da União. Eu recortei, mais uma vez, uma parte teórica que pode ser objeto de prova. Tá? Então, questões que vêm comumente aparecendo, eu já fiz um levantamento bem extenso, já vi nem dezenas, são centenas de provas. Então, aquelas teorias recorrentes eu estou destacando aqui para vocês, como esse trecho aí sobre a exposição de motivos. Legal? Lá no manual, trouxe aqui o modelo para vocês. Como é que aparece lá? Ó, em linhas gerais, aqui um quadro para você poder visualizar, né, como é que aparece. E também, agora, nós vamos ver as partes desse modelo para que você veja de uma forma ampliada. Então, vamos lá, vamos lembrar? Segue padrão ofício, não é? Então, nós vamos recordar o padrão ofício e verificar se existe aí alguma particularidade. Então, está lá. Tipo e número do documento, mais sigla do órgão que expede, padrão ofício. Local e data, também padrão ofício. O vocativo não está nas linhas gerais do padrão ofício, é uma particularidade. Ora, do padrão ofício tem o tipo e o número e a sigla, mais o local e data. Lá no padrão ofício tem ainda destinatário, né, que viria ali depois de local e data, destinatário e também o assunto. Só que no modelo do aviso isso não está. Então, vou colocar aí, destacar a informação. É padrão ofício, mas não aparece o destinatário, embora nós saibamos de quem se trata, é sempre para o presidente, né? E também não se destaca o assunto. Nós também já sabemos qual é o assunto. É padrão ofício, mas fica de fora o destinatário e o assunto. Eles não vêm expresso no texto. O vocativo é uma particularidade. Pois é o que? O texto também é padrão ofício, o fecho também é padrão ofício. O nome e o cargo é o mesmo que a assinatura e identificação do signatário. Lembrando que quem é que vai assinar? Quem é que vai emitir esse tipo de documento? Quem é que emite? Quem recebe é o presidente. Quem é que emite mesmo? É o ministro de Estado, é ele que vai assinar e se identificar. E se o assunto envolver mais de um ministério, todos assinam. É a exposição de motivos interministerial. Legal? Ah, beleza! Mais um aí. Professora, tem que conhecer? Tem que conhecer. Namore com carinho, né? Mensagem. Professora, mas eu também mando mensagem todos os dias, né? Eu fico ali no meu celular, eu fico mandando mensagem o tempo todo, mas essa mensagem aqui é diferente, é uma mensagem oficial. Né? Depois você vai ter a oportunidade de fazer isso, não é? Você não vai conquistar a sua vaga, olha só, você vai depois poder exercitar na prática do dia a dia. Mensagem é o instrumento de comunicação oficial
entre os chefes dos poderes públicos, entre os chefes do legislativo, entre os chefes do executivo e entre os chefes do judiciário. Só que o manual diz que notadamente, ou mais comumente, são as mensagens enviadas pelo chefe do poder executivo ao poder legislativo, né? E pode ter diversas finalidades, né? Enfim, fazer e agradecer comunicações de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos e da nação, tudo aquilo que eles quiserem comunicar entre si. Volto lá, entre os chefes dos poderes, comunicação entre os chefes, é a mensagem. Eles não vão mandar pelo celular, não, eles vão ter que colocar no papel bonitinho. Ah, professora, você que não sabe, olha só. Vamos lá. As mensagens contêm, então, o manual, embora o manual, ele vai dizer o seguinte sobre a mensagem, ele vai especificar as partes, tá exatamente como está lá, tá? Então, eu quero aqui a maior transparência para você ter a maior segurança possível para fazer bem a sua prova. Então, veja. Quando se trata de mensagem, lá na parte da forma e da estrutura, ele dá, no item é o seguinte, tipo e número do expediente, o seu número horizontalmente no início da margem esquerda, mensagem, número tal. Até aí, muito parecido lá com o padrão ofício, né? Embora aqui ele não fale a sigla do órgão, ele fala só o tipo e o número. O vocativo não está no padrão ofício, é uma particularidade que pode aparecer em documentos do padrão ofício. Aqui, o vocativo é uma particularidade da mensagem. E sobre o vocativo, ele diz que é de acordo com o pronome de tratamento e o cargo do destinatário horizontalmente no início da margem esquerda. E ele dá um exemplo aí, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor. Ora, essa é a forma, né, que tem que utilizar, porque é chefe, né, chefe de poder, não é isso que se diz? Vamos ver? Entre os chefes dos poderes públicos. São exatamente aqueles que têm o vocativo excelentíssimo senhor. Então aqui, ó, procede claramente ali, né, o que se apresenta no manual. Excelentíssimo senhor, para os chefes de poder é o vocativo exclusivo para eles. Ainda na letra C, o texto iniciando a 2 centímetros do vocativo. O local e data é aí que muda. Lá no padrão ofício, local e data fica no começo. No mais, está bem parecido com o padrão ofício, tá? E ele vai dizer que tem que ter o local e data, verticalmente a 2 centímetros no final do texto, horizontalmente fazendo coincidir seu final com a margem direita. Logo mais, lá na frente, eu vou comentar com vocês alguns quesitos de diagramação. Apenas no tópico mensagem é que o manual acaba apresentando esses detalhes. Isso aconteceu com essa modalidade, tá? Mas lá na frente, não se preocupe, se você já fez prova e tentou diagramação, lá na frente eu vou comentar os tópicos de diagramação do manual também. Por hora, voltando, tipo e número do expediente, o vocativo, o texto, o local e data. Bem parecido com o padrão ofício, só que com algumas alterações. Além disso, a mensagem, como os demais atos assinados pelo presidente da República, não traz identificação do seu signatário. Caiu recentemente uma prova. Eles falavam que era possível o presidente, os chefes do poder do legislativo e do judiciário deveriam não apenas assinar, mas também trazer a identificação. É verdade. Excluídas as correspondências assinadas pelo presidente, todas as demais autoridades devem trazer o nome, o cargo, né? Enfim, a identificação do signatário. O presidente, ele assina, ele não é obrigado a identificar-se, tá certo? Não traz a identificação, no caso do presidente, que é o chefe do executivo. Lá no manual, olha só como aparece. A mensagem, tipo e número, o vocativo, excelentíssimo senhor, né, presidente do Senado Federal, o texto, né, com aquele espaçamento lá indicado, e também o local e data no final, ok?
Então aí, registro mais uma vez, né, para você guardar bem essa estrutura. O que diferencia do padrão ofício é que local e data vem lá embaixo, tá? Também não aparece aí aquele campo do destinatário, da correspondência, também não aparece aí o assunto, tá? Apareceu apenas o vocativo, não confunda com destinatário, destinatário é outro. Legal? Telegrama. Professora, mas isso existe ainda? Existe, existe. Telegrama é toda comunicação oficial expedida por meio de telegrafia, telex. Então existe. Para uniformizar, eles chamam de telegrama, né, qualquer aí comunicação expedida por meio desses mecanismos aí, telegrafia, telex e por aí vai. Existe. Só que é o seguinte, telegrama quase ninguém usa mais, inclusive o órgão público, porque ele tem que economizar. E o telegrama é caro, é uma comunicação dispendiosa. Além disso, é tecnologicamente superada. Existe tecnologia muito mais avançada hoje. Por isso que é até esquisito falar em telegrama, né? Tem, mas existe, existe. Mas, se for necessário fazer um telegrama, porque não tem outro jeito, então vai lá, faz o telegrama, não há outra possibilidade, esse texto ele deve pautar, ele deve observar a concisão, ele deve ser curto, tá? Economia linguística, legal? Quanto à forma e estrutura, não tem forma rígida, tá? Existem os formulários específicos em cada instituição, em cada órgão, então se utilizam esses formulários disponíveis, tá certo? Registrou aí na sua tela? Pois bem, uma coisa aqui, ó. Os formulários disponíveis nas agências dos Correios em seu sítio na internet. Professora, que sítio é esse? Sítio é a forma portuguesada da palavra site, tá certo? Alguns conhecem, outros não, tá? Então, sítio é o mesmo que site. Eu, particularmente, gosto mais de site, mas aí eles privilegiaram a língua portuguesa. Fax. Fax, meu Deus, alguém manda fax? Manda. Fax tem até com uma certa frequência, nós encontramos, né? O fax, forma abreviada de facsímile, é uma forma que está sendo cada vez menos usada, é verdade, devido ao desenvolvimento da internet. Assim como o telegrama, né? O fax vem perdendo espaço. O telegrama muito mais, o fax ainda existe com certa frequência, mas perdendo espaço cada vez mais para a internet. E às vezes a gente tem que considerar de que em alguns recantos, né, do país nem sempre existe um computador disponível, né, com internet disponível. Então o fax entra para suprir essa deficiência. Legal? O fax é utilizado para a transmissão de mensagens urgentes e para o envio antecipado de documentos de cujo conhecimento há premência, quando não há condições de envio do documento por meio eletrônico, ou seja, quando não existe a internet. Tá? Então se usa a forma mais rápida, a internet. Se não deu, usa fax, ou ainda, se for o caso, o telegrama. Pessoal, é só isso que nós temos para falar a respeito dessas modalidades, né, do telegrama ou do fax. Não tem muito mais o que comentar. E também, cá entre nós, aparece muito pouco, e eu tenho certeza, você vai tirar de letra, porque nós sabemos que são, né, modalidades que estão em desuso ou perdendo espaço para a internet. Tá? Outra informação sobre o fax é, para o arquivamento, deve-se usar a cópia Xerox e não o próprio fax, porque você já deve ter reparado, quando se manda fax, a impressão fica muito fraca, né? Aquela folha que sai ali do fax, do aparelho, ela é muito fraquinha, e com o tempo aquilo lá desaparece. Parecido com aquele extrato de banco, né, que nós tiramos lá na boca do caixa, né, no caixa eletrônico. Com o tempo aquilo lá tende a desaparecer, se não todos, uma boa parte deles, né, as letras tendem a desaparecer, ou mesmo às vezes nota de compra, né? Então com o fax, para arquivar tem que ter cópia Xerox do fax, tá? Forma e estrutura, tá?
fax é o documento, que eu vou mandar cópia do documento, né? Como se fosse um xerox, só que eu mando, né, por outro caminho, né? Em vez de mandar pelo correio, o fax vai ali diretamente, mas é o próprio documento. Então, mantenho a estrutura do documento que eu estou ali enviando por fax. Junto com o fax, é conveniente o envio também da folha de rosto, né? Sempre que se envia um fax, isso serve para você também, se você precisar, coloque uma folha de rosto, porque assim você vai ter uma série de dados, né, para você poder ter ali como comprovante, né? É o pequeno formulário, como esse daqui, ó, para quem vai, o número do fax, a data, o telefone. Então essas informações, elas contribuem para dar garantia, né, para quem está enviando fax. E quando foi enviado, quem vai receber, qual é o horário, certo? Então, paramos por aqui. Eu volto depois para tratar com vocês, né, do e-mail, falar um pouquinho mais aí dos tipos de expediente, fechando com a parte de e-mails e vamos ver questão de prova. Vá lá, tome sua água, tome seu café e eu aguardo você aqui para continuarmos a nossa matéria. Legal, pessoal? Até mais então!